Universo Diverso, com Luciana Neri. Aspectos neuropsicológicos na adolescência. Vamos conversar com o professor Cláudson Cerqueira Santana. Ele é psicólogo, neuropsicólogo, professor universitário, mestre em educação e topou conversar com a gente sobre essa fase desafiadora que é a adolescência. Vamos começar falando sobre isso, professor. O que é a adolescência? A gente compreende a adolescência enquanto uma etapa do desenvolvimento humano, né, que vem logo após a infância e que possuem algumas características e alguns aspectos que são peculiares para essa etapa, né, do desenvolvimento. É o momento onde o sujeito ele já não é mais criança, mas ainda não é o adulto o suficiente. E tem desafios próprios dessa fase, que muitas vezes são confundidos com alguns transtornos e tal, não é, professor? Quais são as características assim que geralmente chegam ao seu consultório como transtorno, que na verdade não é, característica própria da fase? É muito importante a gente entender que a adolescência ela é uma etapa do desenvolvimento e enquanto etapa do desenvolvimento ela passa por desafios e a gente fala de um sujeito que está em desenvolvimento ainda, que está em processo de aprendizagem. Então é importante a gente considerar as características comportamentais do adolescente na perspectiva dessa história de aprendizagem, como ele traz esse histórico ali da infância e como ele carrega isso como um fator que contribui para o seu desenvolvimento enquanto adolescente, que vai desembocar na sua vivência enquanto pessoa adulta. E o que é normal nessa fase? Por exemplo, a mentira, o uso excessivo de tela, o querer se constituir como sujeito e ter uma certa independência, uma certa desobediência. Isso tudo é característica da fase? É importante observar que quando a gente fala, né, da adolescência enquanto rebeldia, ele não obedece os pais, ele não quer fazer, ele quer confrontar, é importante a gente entender que a gente está falando de um sujeito que está buscando a sua autonomia, que está em busca, inclusive, da sua identidade. Quem é esse sujeito? Quem é essa pessoa? E que, por vezes, esse confronto, ele surge enquanto justamente uma forma de se emancipar, de mostrar eu sou o sujeito e eu tenho a minha forma de funcionar, eu tenho a minha personalidade que não depende de outras pessoas. Então, é muito importante a gente equalizar esse processo. E aí não patologizar tudo. Quando é que os pais devem ficar atentos e buscar uma avaliação neuropsicológica para o filho adolescente? É muito importante observar alguns sinais em termos de processos de aprendizagem. Na adolescência, as características escolares elas aumentam em termos de complexidade, as habilidades que são exigidas, os níveis de interação social também eles vão se modificar e é muito importante estar atento, inclusive, às relações interpessoais que esse adolescente ele constrói, padrões de comportamento que ele se envolve. Mudanças bruscas de comportamento. Isso, mudanças bruscas de comportamento, se ele se envolve em comportamentos de risco ou não, como ele se relaciona com o celular, quais são os aplicativos que ele acessa, quais são as relações que ele estabelece nesses aplicativos. Então, monitorar esse processo é muito importante porque a forma como ele se relaciona com esses espaços pode ser indicativo de algum desfuncionamento cognitivo e também psicopatológico. Professor, e quais são os benefícios de uma avaliação neuropsicológica nessa fase da vida? A avaliação neuropsicológica ela vai ser muito importante porque a gente consegue traçar um perfil neuropsicológico desse adolescente, o que é que ele apresenta enquanto déficit, mas o que ele apresenta também enquanto força, enquanto potencialidade, para poder desenvolver estratégias para estimular esse adolescente, para que essas possíveis alterações, esses possíveis déficits não impactem na sua vivência enquanto adulto. A gente precisa aproveitar esse sujeito enquanto está no processo do desenvolvimento, algumas funções mentais ainda estão em desenvolvimento, para estimular e canalizar a forma como essas funções vão ser
utilizadas na vida adulta de uma forma mais funcional. E não só ligada à escola, né, professor? Não só ligada à parte acadêmica. Isso, mas relacionada à vida de uma forma geral, a relação com outras pessoas, a relação com o trabalho, constituição de família e outras relações sociais. Existem alguns fatores que são muito importantes a serem avaliados e que não estão direcionados a um diagnóstico específico, né? Mas avaliar o raciocínio desse adolescente, os processos atencionais, um processo que é muito importante na adolescência, que é a escolha profissional. Então, identificar o quanto esse adolescente ele desenvolveu a maturidade para escolher uma profissão, já que isso é demandado, inclusive, socialmente. São os testes vocacionais? São os testes vocacionais, então nós temos alguns testes que vão avaliar a maturidade para a escolha profissional, testes que vão avaliar os interesses profissionais para que ele possa fazer uma escolha de forma assertiva, né, de acordo com o que ele tem interesse, e não somente pelas pressões e pelas sugestões que são dadas por outras pessoas, e que também convirjam também com a personalidade. E avaliar a personalidade é muito importante para a gente identificar, inclusive, processos de desregulação emocional, a forma como esse sujeito ele vai lidar com situações que lhe são aversivas. Então, quais são as reações emocionais? Como é que ele se apresenta nesse mundo? Quais são as suas características externalizantes? O nível de tolerância às adversidades, isso é muito importante porque são elementos que nós precisamos lidar enquanto adultos e que fazem parte do nosso dia a dia. Professor, um fenômeno da atualidade é o adolescente buscar na internet algum tipo de diagnóstico. Então é muito comum nos consultórios eles já chegarem com algum pseudodiagnóstico. Eu sou borderline, eu tenho TDAH, eu fiz o teste no TikTok. Isso é preciso tomar cuidado, né, professor? Porque um diagnóstico é uma coisa demorada, feita por profissionais responsáveis, não pode ser feita assim via TikTok, né? É muito importante que a avaliação ela seja feita de forma cuidadosa. A avaliação feita com um profissional habilitado, qualificado e competente para trabalhar com a avaliação. A gente não pode correr o risco de tratar diagnósticos como características de personalidade. Diagnósticos de condições neurológicas são condições relacionadas ao funcionamento cognitivo do sujeito. E demanda tempo também, não é um teste de internet que vai dizer que uma pessoa tem transtorno de personalidade A ou B ou déficits cognitivos. Isso, demanda muito tempo. Uma avaliação bem feita, ela vai demandar uma quantidade grande de sessões. Eu preciso ter muito cuidado, inclusive na forma como essa avaliação ela vai ser feita, a quantidade de instrumentos, de testes, a análise de uma série de contextos e variáveis que vão influenciar no comportamento desse sujeito e que requer ali um tempo específico para que essa avaliação ela seja feita com qualidade. Quais são essas etapas para se chegar a um diagnóstico? Na avaliação, a gente começa, o processo investigativo fazendo um levantamento de hipóteses, para além das hipóteses trazidas ali pelo paciente, e a gente entra num processo de investigação a partir de uma anamnese. A gente vai investigar a história do sujeito, o histórico familiar, o histórico de aprendizagem, as variáveis. Isso envolve, às vezes, pais e escolas, né? E que envolve os pais, envolve a escola. Então, o profissional, por vezes, vai visitar a escola ou vai solicitar da escola um relatório acadêmico e comportamental, que isso vai direcionar a escolha dos testes que vão ser utilizados na avaliação, que é a etapa seguinte após esse processo investigativo mais contextual. E esses testes nunca são de uma coisa só, né, professor? O adolescente chega às vezes e fala, eu tenho TDAH ou eu sou borderline, me dá um teste aí. Não é um teste só, não é bem assim. Isso, não existe teste para avaliar TDAH, teste para avaliar borderline. Os testes, eles vão avaliar funções cognitivas. Eu costumo dizer que na avaliação neuropsicológica a gente avalia o perfil neuropsicológico do sujeito. E que esse perfil neuropsicológico ele pode convergir para um possível diagnóstico ou não. Eu trago isso porque é muito importante, porque pode gerar uma frustração quando a avaliação finalizar e o diagnóstico não for de acordo com aquilo que o paciente, ou com o que a família, ou que a escola esperaria que tivessem.
E o diagnóstico também só faz sentido se for para a busca de um tratamento, não é isso? Isso, na busca de alternativas, de soluções, de estratégias para poder lidar com o que o sujeito apresenta enquanto déficit e o que a família, o que a escola pode fazer para lidar com essas características que o sujeito apresenta e como o sujeito ele pode se estimular para desenvolver as funções que se apresentam de forma deficitária. Quais são os benefícios de uma avaliação neuropsicológica nessa fase da vida, na adolescência? Para além da confirmação, diagnóstica de possíveis hipóteses diagnósticas, a avaliação neuropsicológica ela tem uma função, inclusive, preventiva, de identificar potencialidades, forças que esse adolescente tem, o que é que pode ser potencializado e desenvolvido para que ele tenha sucesso, competência social, um pleno desenvolvimento das suas habilidades cognitivas na idade adulta e que ele possa fazer uso de uma forma adequada e assertiva na sua vivência enquanto sujeito. Ou seja, a avaliação neuropsicológica serve para traçar o perfil neuropsicológico desse adolescente, confirmar ou negar hipóteses diagnósticas e também identificar possibilidades, né, professor? É muito imprevisível. Eu tenho os sinais, eu tenho os sintomas, mas os sinais e sintomas eles não são garantidores. Um problema atencional não é uma exclusividade do TDAH. Um problema atencional pode ser oriundo de questões emocionais, pode ser oriunda de questões relacionadas às competências sociais, pode ser oriunda à exposição ali às redes sociais, a um excesso de informação. Então, são várias ambiente coisas. Familiar onde ele vive, é o Isso. lugar onde ele está. Isso, ambiente familiar, as variáveis contextuais. Então, na avaliação eu consigo localizar isso de uma forma adequada e lidar. E nesta fase da vida, a reabilitação, ela é mais adequada do que em outras fases, na idade adulta, por exemplo? Na adolescência, a reabilitação é essencial. A reabilitação ela tem como princípio a neuroplasticidade. O adolescente está vivendo esse processo da neuroplasticidade, está maturando ainda o seu cérebro, está criando novas conexões neurais, então está muito mais possível, o desenvolvimento e o fortalecimento ali de habilidades cognitivas. Então é um período essencial para que a reabilitação ela aconteça. Muito obrigada, professor Claudson.